Olá, amigos da TV O Impacto. Estamos hoje aqui recebendo com muita honra a visita do Dr. Cleans Bonfim, que é membro da OAB, Seção Pará, está em Santarém, inclusive, para dar palestras sobre Previdência Social, que é um assunto muito... da reforma. Exatamente, é um assunto muito polêmico e também necessário para que a gente... Indigesto, né? eu diria. Também. Prazer recebê-lo aqui, doutor. O senhor também é membro da Comissão de Direito Previdenciário. Da Ordem. E eu queria a sua atenção, porque, assim como eu, tenho certeza que essa discussão, ela gera muitas dúvidas na cabeça do cidadão brasileiro, principalmente aquele que já está pensando em se aposentar, que já está no tempo, na idade, no tempo de contribuição para se aposentar. E como tem a proposta do governo agora, dessa reforma previdenciária aqui, a grande maioria dos cidadãos sabe que é necessária a reforma, mas quando se fala que ela vai mexer possivelmente em algum direito já conquistado, aí há reação. Então, por isso que nós convidamos aqui o doutor Cleans Bonfim, porque nós vamos esmiuçar isso aqui, doutor, uma linguagem muito mais clara, né, para que o nosso internauta... Claro, com certeza, compreenda e, na verdade, participe desse debate. Isso, então, bem-vindo e muito obrigado. Vamos falar sobre essa reforma, que é a proposta. Tem muita gente que, inclusive, está preocupada. A reforma ainda foi encaminhada, ainda nem começou a ser discutida. E tem gente que diz que já perdeu o direito. Não é isso? É verdade. Tem muito disso. A pessoa está desesperada. Meu Deus, já está no Congresso, já mudou do sistema de como eu vou me aposentar. Eu vou me aposentar então pela nova regra, que é o que estão propagandeando, e as pessoas realmente ficam desesperadas por conta disso. Então vamos falar sobre essa reforma? Vamos, claro, estamos aqui para isso. Ela é realmente necessária? Olha, a sociedade, ela precisa fazer uma grande compreensão. E para fazer uma grande compreensão da ideia de necessidade, né, que via de regra tem muita informação, tanto de um lado quanto de outro, a sociedade precisaria participar com muitas audiências públicas. Eu acho que o Congresso ele atropela o sistema de uma mudança tão pesada, tão radical, que é o sistema previdenciário brasileiro. Inclusive é tão importante esse assunto e tão caro que para haver a aprovação precisa de um quórum diferenciado, precisa de 3/3 do Congresso inteiro para poder fazer uma modificação nas cláusulas da Constituição a respeito dessa matéria, para o senhor ter uma ideia, para a sociedade realmente ter uma ideia da grande importância e o impacto que isso causa na vida de todos os brasileiros. E a ideia da reforma, ela assombra realmente o brasileiro, porque nós temos a ideia de que a sociedade tem tido muito menor quantidade de filhos ao longo do tempo, o esclarecimento e a informação chega a todo mundo, e o aculturamento e a questão do desenvolvimento humano leva à ideia de que a gente não pode mais ter aquela quantidade que nossos avós, nossos pais tinham de 12, 15, 10, 5 filhos. Na verdade, hoje a maioria dos casais fica em dois, um filho, e tem muitos casais que nem estão tendo mais filhos, estão adotando animais, na verdade gato, cachorro, como forma de substituição daquele lar. Então essa situação, ela passa pelo imaginário de que realmente vai haver uma mudança no futuro, de que na verdade o que nós tínhamos no sistema de repartimento de contribuição previdenciária, onde a população ativa, ela banca na verdade aos que estão saindo do sistema de atividade econômica, que seria os brasileiros que estão se aposentando. Então é essa sociedade ativa que na verdade bancaria o sistema previdenciário como um todo, para poder dar àqueles que já contribuíram por 35 anos, 30 anos ou 65 anos, né, numa contribuição mínima de 15 anos, né, passaram na vida e agora querem ter o direito de usufruir das contribuições que eles fizeram. Então essa sociedade, ela ficando menor, poderia impactar na ideia de que no futuro vai ter menos gente contribuindo para poder ter uma quantidade maior de pessoas que vão se aposentar. Porque essa massa o desenho demográfico brasileiro, na verdade, ele vai se modificar, que é uma pirâmide. Na verdade, a pirâmide diz que vai ficando mais gordinha no meio e no final a pirâmide vai inverter. Essa seria a ideia societária. Então, este impacto, digamos assim, a sociedade precisa compreender. Mas nós temos que saber, porque precisa também o governo dizer, pela questão da forma atuarial do sistema previdenciário, que ele precisa se autossustentar, o que exatamente isso, né, levaria em termos econômicos para a questão da previdência social. E aí a sociedade realmente precisa entender, Oswaldo,
uma situação muito definidora do que é o sistema da Seguridade Social, com a ideia da Previdência Social. A Seguridade é um mecanismo muito maior, mais amplo. Ele está, na verdade, na Constituição, no artigo 194 e 195, né, como uma ideia de sustentação de um tripé. A Seguridade Social, ela sustentaria dentro do seu arcabouço de arrecadação, ela sustentaria a própria Previdência Social, a assistência social e a saúde. Então essa confusão de achar que a Previdência está quebrada, que a Previdência está dando um impacto de déficit no sistema da Seguridade Social, na casa hoje o governo alega de 280 bilhões de reais, tem que ver se é o sistema como um todo ou é o sistema da Previdência Social. E aí temos vários aspectos colocados de todas as ordens. Na verdade, no governo passado, do seu Michel Temer, ele teve inclusive uma despesa gigante para poder fazer propaganda, que tão logo ele quis botar o pacote da emenda no Congresso, ele ao mesmo tempo tentou fazer uma espécie de esclarecimento à sociedade da necessidade desse pacote, fazendo uma massa de propaganda muito grande. E a massa de propaganda era tão grande que foi um valor elevado que ele, na verdade, teve que gastar para poder fazer isso. Só que, na verdade, se descobriu que as informações que o governo estava apresentando eram totalmente falaciosas. Não se sustentavam, seja pela questão dos índices que estavam sendo apresentados, seja pelos números, na verdade, do impacto, porque quando se fala em rombo de previdência, se fala sempre não em casa de milhões, em casa de bilhões. Então, esses impactos realmente eram pesados na cabeça do brasileiro. Então, a forma da propaganda foi tão errada que, na verdade, a Anfip, salvo melhor engano, entrou com uma ação pedindo correções ou os dados que o governo estava alegando da sua propaganda. Como ele não se sustentou, na verdade foi retirado as propagandas na marra, porque não tinha correspondência com a verdade aquilo que o governo estava falando. Então, só para poder ter uma ideia clara de que esse governo ainda não fez isso, mas no governo passado foi feita uma tentativa de esclarecimento, mas com números errados, com informações erradas, com distorções realmente do sistema previdenciário. E isso causaria a ideia errada na sociedade de que realmente o sistema previdenciário é falido, que o sistema previdenciário já está quebrado. E isso não é uma verdade. E digo uma coisa, porque a gente observa assim, há um receio da sociedade, principalmente exatamente por essa falta de uma comunicação mais clara para que a população entenda, de perda de direitos. Né? Hoje, por exemplo, a gente observa alguém, eu estou com mulher no caso, eu estou com 55 anos, agora não posso mais me aposentar, que eu tenho que esperar completar 60. Não é bem assim, né? É assim, sim. É? Vou lhe dizer por quê. A mulher foi, nesse atual proposta, ela foi uma das grandes prejudicadas. Porque no que pese não ter tido na linha de frente a igualdade da idade, né, do 65 homem e 62 mulher, na verdade não se igualou, porque no governo passado a proposta inclusive era 65-65, depois ele até modificou e agora apresentou essa proposta de 65-62. A mulher, na verdade, de qualquer maneira, foi corrigida em 2 anos do seu tempo, embora não tenha mudado significativamente os motivos pelos quais ela tinha essa diferença, que na verdade é uma tripla jornada, é a mulher, na verdade, fazendo, via de regra, ainda a sustentação de muitos afazeres e obrigações de casa ou da obrigação dos filhos, que o homem ainda não está aculturado nessa situação de acompanhar a mulher no sentido dos afazeres, de tentar ajudar. Então isso daí impactaria na idade. Então essa idade, na verdade, a diferença é para tentar corrigir isso daí. E agora, nessa proposta, a maioria das regras fez com que a mulher aumentasse realmente o tempo de contribuição de aposentadoria de idade para você aposentar em 5 anos. A ruralista, por exemplo, que é uma mulher do campo, ela se aposentava homem 60, mulher 55. Vai ter que fazer igualdade de condições. A professora, na verdade, também igualou a idade para 60 anos. A questão do tempo mínimo com relação à questão dos 3 anos, que embora não seja 5, mas é o impacto que vai ter com relação à questão do tempo a mais que a mulher vai ter que contribuir. Isso significa profundamente uma mudança,
Porque a maioria das aposentadorias das classes mais baixas, e aí vai, 80% das aposentadorias, elas são na média de salário mínimo, 70 e poucos por cento, quase 80%, são na média de salário mínimo, ou seja, são pessoas de baixa renda, são que trabalham no comércio, trabalham na indústria, mas são assalariados, trabalham na verdade em atividade mais economicamente menos favorecida. Essas pessoas, via de regra, ela não tem um emprego linear. A pessoa não trabalha uma vida inteira assim, comecei a trabalhar com 20 anos e vou fazer os meus 20 anos, que é a exigência do governo mínimo, direto. Não, via de regra tem muito desemprego. A maioria das pessoas elas estão mais desempregadas do que empregadas, porque é muito sazonal a questão do comércio. Hoje está funcionando, amanhã de repente pode ter uma crise econômica, desemprega, e a pessoa para conseguir emprego, na verdade precisa de qualificação, e a pessoa na verdade não se qualificou porque estava trabalhando. Então tudo isso vai impactar na dificuldade das pessoas conseguirem. Então esse aumento de idade, esse aumento inclusive no tempo mínimo de contribuição, vai sim impactar profundamente, principalmente para a mulher, nesse aspecto que continua, volto a dizer, com a carga ainda da tripla jornada. Doutor, a expectativa é de que o Congresso comece a discussão. E tem uma outra situação que muitas vezes a população encara, que acha que já está em vigor essa proposta. E ainda é uma proposta, não é isso? Inclusive teve um recuo agora, recentemente. Ontem, na verdade, por pedido de destaque referente à questão de já apreciar ou já se formar, né, pelo CCJ, uma comissão para poder fazer a avaliação das medidas do impacto constitucional, o Congresso teve que recuar, porque teve que primeiro discutir o seguinte: olha, só deve então formar-se a comissão após o governo ter dito que iria apresentar, que era na verdade a proposta de reforma também para os militares. Então isso acabou o Congresso sendo convencido, então a proposta só vai começar a andar depois que o governo primeiro apresentar, para depois começar o jogo de que na verdade encaminhar para o CCJ, depois vai ter uma comissão especial, depois dessa comissão especial vai ter tantas sessões dentro do Congresso, né, para poder ser debatido a matéria, depois vai ter dupla votação dentro do Congresso, né, para poder exatamente ter a discussão, e depois vai passar para o Senado. O Senado também tem mais duas rodada de debate, discussões e votação. Se tiver destaque ou modificação, ainda volta para o Congresso. Então, veja bem, com esse próprio recuo, a estimativa estava entre meados deste ano para o final do ano com o que estava. Eu acredito com essa volta agora, acredito que vai ultrapassar com certeza um ano as mudanças. Então, para os brasileiros assim que estejam com essa preocupação, estejam com essa dificuldade de compreensão, a regra não mudou. A regra até o final da última votação continua a que está hoje. Enquanto não for promulgada a emenda, que é a sanção presidencial, na verdade está em vigor essa daí. E quando tiver, ainda temos a questão da avaliação da transição daquelas pessoas que já estavam próximas de receber a questão do seu benefício. Eu esbajei um sorriso aqui, porque o senhor falou de transição, e é um assunto que, inclusive, eu tenho certeza que muitos têm dificuldade em entender. O senhor tem, assim, alguns exemplos, claro, para dizer o que é realmente esse período de transição? Olha, eu tenho dito muito na questão dos exemplos, para tentar ficar muito claro, e o brasileiro entende no nosso país muito mais de futebol e de novela do que de outras situações. Previdência, principalmente. Previdência é realmente uma coisa muito complexa, porque essa regra ela vai se modificando o tempo todo. Nós tivemos só dos últimos tempos de Fernando Henrique para cá umas tantas mini reformas da Previdência, que quem estudava sistema previdenciário já teve que reestudar de novo, os livros tiveram que ser lançados de novo, e agora mais um impacto profundo que vai ter, vai mudar na verdade jurisprudência, tudo. Então realmente é uma coisa para maluco. O advogado que trabalha com... Tem que estar atualizadíssimo, porque senão ele vai começar a fazer errado e na verdade não pode fazer isso daí. Então, veja bem, a regra e o exemplo que eu coloco do futebol é o seguinte: nós estamos num campeonato e o campeonato começou. O regulamento do campeonato tem que ser seguido. Tá lá, a regra já está estabelecida. Quando a pessoa entrou lá, o time sabia com relação à questão do número de cartão para poder ser expulso, que o cartão vermelho daria isso, que na verdade a falta de determinada forma causaria um impacto maior com relação à questão da aplicação do cartão, que o número o pênalti tem que ser batido de uma determinada distância. Então todas as regras do futebol já estão estabelecidas. Então vamos supor que no meio deste campeonato queiram mudar a regra todinha do futebol. E o impacto não vai ser só numa regra, você ir numa regra geral com relação a isso daí. Como é que ficaria para aquelas pessoas que já estavam lá jogando, já estavam já sabendo, ou que já tinham até aplicado sobre eles determinadas sanções,
dentro da regra antiga. Tinha gente que já tinha 2 cartões amarelos. Né? Se mudar a regra no futebol dizendo que 2 cartões amarelos agora saem expulso, aquele que já tinha 2 cartões amarelos você vai estar expulso? Pois é, não pode. Então, essas regras, ela via de impacto, ela teriam que respeitar o que a Constituição garante, que é o direito adquirido, é sagrado em nossa Constituição, não tem como mudar, ou seja, aquilo que já é meu, eu não posso abrir mão e na verdade o governo não pode lançar exatamente mão em cima daquilo que eu já tenho. Então aquelas pessoas que já alcançaram na regra atual, que é o sistema de aposentadoria por idade, se a pessoa tiver 65 anos homem, 60 mulher e tiver um mínimo de 15 anos de contribuição, ela já teria direito a uma aposentadoria. Se a pessoa na verdade contribuiu, o homem 35 anos, a mulher 30 anos, né, dependente da idade, embora o fator previdenciário afeta desse aspecto, também já teria direito à aposentadoria. Então para essas pessoas a regra não muda. Então já tá, é como se na verdade é o seguinte, olha, a regra para quem jogou o primeiro tempo de uma determinada partida não muda, só vai mudar para o segundo tempo. O segundo tempo entra, digamos, a regra nova, mas a regra nova com escalonamento exatamente com o período de transição. Que é o tal período. Que é o período que os brasileiros que ainda não alcançaram o seu direito adquirido, mas estão próximos de alcançar. Ora, 65 anos eu me aposento como homem. Se eu tiver 63, essa regra vai valer para mim, que eu já estou no final do jogo. Faltam 2 anos. Exatamente para poder fazer isso. Então a regra de transição ela respeita essa situação. E o pacote de emenda apresentou praticamente 3 mecanismos de transição, que na verdade foi por pontuação, que já existe, os brasileiros já até conhecem, a sociedade já conhece, que é o 85-95 do ano passado, hoje já mudou, está em 86-96, mas essa regra só valia para evitar o fator previdenciário. Agora, esta regra de pontuação ela vai servir para exatamente fazer com que a pessoa alcance o direito de aposentadoria. Ela mudou no sentido do princípio, mas ela continua na ideia de que agora a pessoa, para conseguir se aposentar com tranquilidade, sem o fator previdenciário, se ela tiver na soma do tempo de contribuição e a idade 86 mulher e 96 homem, ela teria na verdade que alcançar. Ah, mas eu não tenho, somando a minha idade e meu tempo de contribuição, não dá. A mulher só tem 85, falta um ano para poder fazer isso daí. Aí o governo diz que na verdade cada ano aumenta 1 ponto, né, em cima dessa regra, e tu aumentas 2 porque tu faz um tempo de idade e um tempo de contribuição. Então, ou seja, a tua andada é 2 passos e o governo diz que na regra só estabelece 1. Então logo tu vai alcançar o mais rápido possível, então no escalonamento, né, essa regra por pontuação, ainda que tu não esteja com a pontuação ainda estabelecida. A mesma coisa serve para a idade. Eu estou com 63 anos, foi a ideia que eu coloquei, faltam 2 anos para poder fazer isso daí. O que é que pode fazer? O governo também estabeleceu o seguinte, se faltar pouco tempo, tu pode também fazer pela idade a questão do escalonamento, tanto para homem quanto mulher, e ele diz que o mínimo que entra já nessa regra é 61 homem e 56 mulher, para poder alcançar a idade da aposentadoria, porque a mulher se aposentava com 60 anos e um homem com 65. Então, se ele já tiver 61, ele pode entrar nessa regra do tempo da idade. E na idade, a regra é a seguinte, soma-se, na verdade, 6 meses a cada ano, e na verdade a idade que tu anda é de 1 ano. Então eu tenho 61, para o ano eu vou ter 62, o governo diz que para o ano só pode se aposentar o homem que tiver 61,5. Eu já tenho 62, eu vou conseguir. Então na regra pela idade também galopa pelo ano, e o governo estabelece 6 meses de aumento para poder exatamente a pessoa conseguir no escalonamento fazer isso daí. E a regra de transição que ele colocou, só para deixar claro, ele diz que essa regra vai durar para homem e mulher a média de 12 anos. Então, ou seja, quem tiver dentro da proximidade, a partir daqui para frente, nivelado. 12 anos, tudo nivelado, e 2024, o que é pior, doutor Oswaldo, nós teremos uma regra diferenciada, porque a própria idade 65 estabelecida agora nessa regra, e 62 para mulher, ele também vai se modificar para mais, dependendo da expectativa de vida, e a regra já estabelece que não vai ser mais 65 em 2024, vai ser um pouquinho mais, dependendo da questão do impacto que tem disso daí. E a última regra de transição é a mais simples, falta 1 ano para me aposentar. O que é que o governo coloca? Tu não segue essa regra, nem de ponto nem de idade. Tu paga um pedágio de 50%, né? Para deputado, eles inclusive fizeram pedágio de 30% só, mas para os trabalhadores comuns, na verdade, ele colocou de 50%. Então falta 1 ano, eu pago 50%, que seria 6 meses, eu trabalho, em vez de 1 ano que falta, eu trabalho 1 ano e meio e eu consigo me aposentar. Essa seria a regra de transição. Tá. Uma coisa que eu acho muito positiva, antes de terminar, é em relação a
O povo sempre reclamou que o cidadão comum se aposenta com um teto de hoje, está em torno de 5.600. 5.800 agora, no Rio de Janeiro, né? E o parlamentar tem aquela regra lá que ele se aposenta com 25, 30 mil por mês. E, pelo menos, o que tem sido divulgado é que nesta proposta tudo vai ser no mesmo nível. É isso? E é isso mesmo, e nessa parte eu fico feliz. Bom, né? Eu fico muito feliz. O povo tem que ficar feliz, porque uma cobrança... Havia uma indecência, né? Com 2 anos, com 2 mandatos, na verdade, o parlamentar já se aposentava, e isso, na verdade, era uma ofensa aos trabalhadores que precisavam trabalhar no mínimo 15 anos, com 65 anos de idade, ou 35 anos de contribuição, né? Esperando que um parlamentar, que é um representante que trabalha até numa vida mais confortável, que seria na verdade um ar-condicionado, coisa parecida, com o luxo que tem com relação à questão de carro, gasolina, tudo essas coisas, se aposente com 2 mandatos. Então, esta regra realmente ela veio equilibrar, ou seja, na verdade o representante parlamentar vai para a regra geral do sistema previdenciário, vai se aposentar na mesma regra de todo brasileiro. Tá, então é isso, o cidadão deve ficar muito atento, que ainda é uma proposta de emenda constitucional, de reforma da Previdência, né? O que está valendo agora está valendo, como já falou aqui o doutor Bonfim, só depois de aprovada, for promulgada a emenda constitucional, é que essas novas regras vão entrar em vigor. Então você não tem que se ficar aí né? Eu só teria uma observação para ser feita. Pois não, pode fazer, à vontade. Nós queremos exatamente. Pois é, e eu precisaria colocar, porque no que pese o impacto realmente da reforma atingir os brasileiros trabalhadores, né, e as brasileiras trabalhadoras, a reforma ela não só impactua o próprio prestador que vai ter atividade econômica. A sociedade inteira é impactada com isso, e a sociedade precisa saber disso. Por exemplo, e a gente não tocou, mas é importante falar, na aposentadoria rural, o trabalhador rural ele vai ter que agora ter que contribuir por 20 anos para conseguir a aposentadoria dele. Na proposta. Na regra atual, bastava ele ter a idade de 60 anos e mulher 55 e comprovar que desenvolvia atividade, não contribuir, que desenvolvia atividade econômica no campo, que ele na verdade tinha direito a uma aposentadoria, e via de regra tinha muitas aposentadorias, que é um sistema, na verdade, é uma aposentadoria especial, que é um sistema mais de ajuda. Dos 5.570 municípios que nós temos no nosso país, 70% deles vivem economicamente mais com dinheiro do sistema previdenciário do que o fundo de participação do município. Ou seja, mais de 70% dele ele tem impacto direto na economia local, do dinheiro que os cidadãos recebem da aposentadoria ou dos benefícios locais, e o dinheiro circula naquela sociedade, e isso na verdade é maior do que o fundo de participação do município. Se nós tivermos essa reforma, e essa reforma atingir exatamente o trabalhador, de que ele tenha que contribuir, e ele não vai contribuir porque o trabalhador rural não tem dinheiro para, às vezes, pagar o gás, que é uma necessidade básica local para ele sobreviver, ainda mais contribuir numa ideia de que ele daqui a 20 anos só vai conseguir a aposentadoria. Não vai contribuir. Vamos ter um exército gigantesco de pessoas no interior sem conseguir a aposentadoria, e esse impacto econômico vai sofrer também o município, porque vai deixar de circular capital naquele município, vai aminguar com relação à questão do impacto econômico. Então isso é importante para colocar, que ele é apenas um exemplo para dizer que não só o trabalhador rural, mas toda a comunidade que vai deixar exatamente de ter capital, o dinheiro vai deixar de circular no próprio país. Ou seja, é importante que os nossos representantes lá fiquem atentos e já entrem nessa luta. Quer dizer, uma das coisas que eu sempre fui desconfiado em relação à aposentadoria rural são as fraudes. Ocorre muito, como ocorre também, inclusive, em seguro-defeso, que foi constatado sempre essas irregularidades, Bolsa Família, também muitas falcatruas. Mas eu acho que essa questão da proposta do governo hoje para a aposentadoria rural, ela não vinga. E precisa de muita atenção da sociedade. Aí a regra não está em jogo, a sociedade participando, cobrando do seu representante parlamentar, ele consegue, na verdade, fazer as modificações necessárias para não impactar tanto. Tá certo, doutor Clêncio Bonfim, foi um prazer muito grande
Eu que agradeço, Santarém, agradeço, na verdade, essa oportunidade de estar podendo contribuir dessa forma para a sociedade ficar alerta sobre esse sistema que vai entrar em vigor. E, inclusive tem um evento hoje que o senhor será um palestrante lá. Sim, estaremos, o doutor Birajara está aqui. Registrar aqui a presença do nosso presidente. E, na verdade, fez esse convite, é uma pessoa que é sempre antenado de tentar trazer para a sociedade debates tão importantes como esse, porque verdadeiramente isso é uma prestação pública que ele faz como presidente dessa subseção da mais elevada possível, porque a sociedade, quando tem um cidadão com essa afinidade de tentar levar para a sociedade algo que vai mudar profundamente, como a gente aqui ao longo do tempo conseguiu discorrer, isso significa que é uma pessoa mais do que um bom cidadão, é um cidadão com C maiúsculo nesse sentido. Tá certo, então mais uma vez muito obrigado e sucesso lá na palestra. Obrigado, doutor. É isso, é a TV O Impacto analisando uma proposta que pode causar impacto na sua vida.